Vamos colocar a freguesia do Vasco aí, Isa, pra você, ó. Olha lá, ó. São 25 jogos, os últimos 25 jogos, né? Desde novembro de 2010, hein? 16 vitórias, isso do Corinthians, certo? 8 empates e uma derrota do Corinthians só. 74,7% de aproveitamento, 44 gols feitos e 17 gols sofridos. 12 jogos sem sofrer gol. E um mata-mata vencido, que eu imagino que seja da Libertadores. E teve só um, né? É, da Libertadores, certo? Isso. Então. Vai ter uma freguesia, hein? Se fosse sempre contra o Vasco, hein, Quesada? O problema do Corinthians é fazer os campeonatos à parte, né? E não fazer o campeonato total. Os grandes momentos do Corinthians, do ano passado para agora, todos são contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, o Corinthians é um gigante. Tem uma outra oportunidade. Contra os outros, ele é um gatinho. Ano passado, com o Palmeiras, ele atrapalhou a vida do Palmeiras e se salvou. Esse ano, Copa do Brasil, a gente viu, final de Campeonato Paulista. Só não foi bem no primeiro turno, que era para ter sido uns 4 lá pro Palmeiras. Foi em Barueri o jogo? Foi, mas era aquela ressaca. Foi aquela ainda, ressaca, ok, No Brasileirão, você tá falando, no né? Brasileirão. Primeiro turno do Brasileirão. Foi logo depois do título. E aí o Corinthians, pontualmente, tem alguns bons jogos. Esse foi um bom jogo. Ó o Bidu. Esse foi um bom jogo. Aí, Ancelotti. E contra o Bahia, o time tinha jogado bem também. Tinha. Só que por que jogou bem, Quesada? Por quê? Porque é muito vago você falar que jogou bem. Jogou bem porque esse meio-campo teve uma pegada que com o Carrídio não tinha, com o Garro não tinha, porque não são jogadores dessa pegada. Então, você precisa de gente para correr para esses caras. Se você falar para mim e eu perguntar para você, você vai querer o Garro e o Carrídio, lógico, no time. Eu também quero. Só que ontem ele entrou com o Ranielli, que é o marcador. Ele entrou com um Bidon, que se não é o melhor jogador tecnicamente falando, corre para burro. O Charles também. O Charles só precisa aprender a chutar, né? Porque parece que o cara tá passando fome, ele não tem força para chutar uma bola. E o outro do meio-campo, quem que foi? Quem que foi o outro do meio-campo? O outro do meio-campo agora, puta, me fugiu aqui, é tanta informação. Bom, enfim. Maicon. O Maicon. Que fez o gol. Que fez o gol. E na frente o Guinegão com o Kaique. Esse meio-campo tão pegador, ele conseguiu ajudar o técnico a ter uma ideia de liberar os laterais. O que o Mateuzinho e o Bidu estão atacando é um negócio incrível. Eu já começo a mudar o meu olhar para esses caras, embora os considere jogadores de nível razoável. Você não vai falar que eles são medíocres, né? Que quando a gente fala medíocre, as pessoas se ofendem. Medíocre significa mediano, que são jogadores... Mas é pejorativo. Mas aí cada um que se ofenda. Eu não tenho culpa lá que a língua portuguesa... Vocês não entendem... Mas você tem uma infinidade de termos para usar. Mas então... Quando você fala medíocre, mas o meu vocabulário é esse. É porque você quer dar uma menosprezada. Não, tá bom. Então eles são medianos, eles são lindos, bonitos, maravilhosos, eles são só medianos. Mas não, vamos falar sério. Ontem o Bidu fez um cruzamento incrível. Ele fez a leitura perfeita do jogo. E o gol aí do Garro, o Garro poderia ter tocado pro Mateuzinho. Tiveram 2 gols iguais, Gol do Guinegão. Tiveram 2 Como gols se iguais. defende mal esse time do Vasco, hein? Os times do Diniz se defendem mal. Não, tudo bem, mas aí não é culpa do Corinthians, porque também o Corinthians se aproveitou. Soube aproveitar. O Santos, por exemplo, enfrentou esse time e tomou de 6. Como o O Corinthians São Paulo perdeu desse time também, parece, né? sem querer. Morumbi. Aí a jogada ensaiada. Primeiro pau. Aí eu acho que o Verratti foi mal. O Verratti tinha que marcar o cara mais alto do time do Corinthians. Pô, isso é um negócio básico. O Gustavo Henrique tava teve que com o abaixar Neto ontem, o Neto falou, não. Eu falei, não, Neto. No jogo de futebol, na cobrança de escanteio, o jogador mais alto fica com o jogador mais alto, pô. Vai botar o Alfinete e o Quesada pra marcar o Gui, pra marcar o Gustavo Henrique, né? Entendeu? Eu não sei se vale a pena, mas... Isa, só pra concluir. Então, só pra concluir esse pensamento. Quando voltarem Garro e Yuri Memphis... O Garro entrou, né, no jogo. Entrou no segundo tempo. E não dá pra pensar no time sem o Garro. Mas, por exemplo, na quarta-feira dá pra fazer o ataque Memphis e Guinegão. Memphis e Guinegão. Foi bem o Guinegão, hein? Pô, Memphis e Guinegão, cara. Guinegão, novo Viola, bicho. Eu gosto. Os caras têm preconceito porque é Guinegão. Vamos parar com preconceito, velho. Eu acho... É terrão. Eu acho o Corinthians legal tem que olhar pra jogador base. com nome assim. Lógico, pô. Eu não é me falei melhor até do que Guilherme, esses, né, do que mas- esses mortos. Não vou também usar, porque senão não. Do que esses caras que não estão muito afim, como o Hector Hernandes, o Thales Magno, que eu defendi, Pelo que é amor uma de preguiça Deus. desgraçada. O Romero, que eu já defendi, que entra em campo, eu não sei o que aconteceu com o Romero, entendeu? Olha o chute do Charles ali, ó.
Ô, Quesada, fala, Isa, que você ia falar? Não, eu mandei pro Celu aí a dublagem da polêmica bronca do Fernando Diniz com o Ryan. Se vocês quiserem passar depois. A gente já coloca. Eu queria saber, ô, Quesada, do Maicon, ressurgindo mais uma vez? Dá pra botar fé que agora vai? Eu sempre gostei muito do Maicon, mas a questão dele era a questão física, né? Ele ficou um tempo machucado. Ontem ele fez uma partidaça, cara. Uma partidaça. Agora, é o que eu digo de nível de enfrentamento. Vai jogar assim contra o Palmeiras? Se jogar essa partida contra o Palmeiras, a gente vai falar. Abemos um jogador, né? Vai jogar. Calma, Isa, calma. Porque Palmeiras é outro nível, entendeu? E aí, ô Isa, esse Corinthians aí, vai dar uma ressuscitada ou vai continuar instável? Olha, já a gente coloca. Chega um momento ganhou muito bem fora de casa. Nessa temporada, desde a temporada passada, na verdade, como o Quesada já lembrou, o Palmeiras tem adorado reabilitar e dar um novo gás ao Corinthians, né? E lembrando que agora, depois do jogo contra o Sport hoje, né, do Palmeiras, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro é Corinthians e Palmeiras. Domingo às 18h30. Na Neoquímica Arena, exatamente. Então, assim, pode ser um momento de reabilitação do Corinthians. Agora, eu não consigo enxergar o Corinthians como um time, uma equipe estável. Estabilidade, eu não acredito. Pelo menos nessa temporada. Pode acontecer qualquer coisa no próximo jogo, no outro. Qualquer coisa que acontecer isso, não vai ser surpresa. O Corinthians pode dar mais uma respirada, talvez vencer na Copa do Brasil, ganhar mais um clássico contra o Palmeiras e terminar o ano sem ter perdido do Palmeiras. Mas perdeu no Brasileiro na primeira. Desculpa, verdade. Perdeu por 2-0 aquele jogo em Barueri. Mas eu não consigo enxergar o Corinthians, até pelas peças que tem, até por toda a instabilidade política. Uma coisa não se separa da outra. Vai falar disso daqui a pouco, tá? Eleições hoje. Eu não consigo enxergar o time do Corinthians como um time que vai ser estável. O time do Corinthians é capaz de ganhar super bem do Palmeiras, eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil e é capaz de ir lá contra, sei lá, fala um jogo aí ruim do Corinthians recentemente. Perdeu fora. E ter um time em casa. Fazer um jogo apático, contra o Bragantino. Cair pro Atlético Paranaense. Ô Gui, esse Corinthians do Dorival aí com esses desfalques, você acha que o Dorival tá... Tudo bem, a gente fala, porque no jogo passado já estavam falando, não, pô, vai cair. E agora ele acha um resultado bom contra o Vasco, com esse time aí, com a molecada no ataque e tal. Esse é o caminho pro Dorival? É o único caminho que ele tem, eu acho? É apostar nos garotos lá na frente, principalmente? Pô, Elfino, eu lembro quando saiu a lesão do Yuri, né? Depois o Hector Porque você afastado. sempre falou que o Dorival não sabe utilizar a base. No momento nenhum eu falei isso. Falou diversas vezes aqui no Nunca debate. falei, não. Falou. Eu, inclusive, defendo o Dorival. Falo que, na minha opinião, né? Tinha falado até antes do Quesada voltar, não lembro se ele viu a gente. Deu falando que eu acho que o Corinthians tem grande chance de ser campeão na Copa do Brasil. O Quesada concorda comigo. Concordo. E, cara... Eu acho que é muito interessante o Corinthians, a forma de atacar, né? Ele achou na verdade, ele reencontrou, né? Aquele 4-1-2-1-2, né? O 4-3-1-2, que o Ramon Dias usava no passado e dava certo. E o Dorival chegou tentando mudar, mas agora voltou atrás. Pô, mas a gente trouxe um técnico para copiar o que mandaram embora, é isso? Não. Só o esquema, tem várias nuances diferentes. Não era melhor ter ficado com o outro. E aí, como é interessante esse Corinthians, a forma de atacar, cara. No primeiro gol e no terceiro gol, ou no segundo gol, o Bidu recebe uma bola depois de uma inversão e dá um passe de fora para dentro entre as duas linhas de defesa do Vasco. Nos dois lances acontece isso. Isso mostra, claro, uma leitura interessante do Dorival, pré-jogo, e dos jogadores, e também um time do Vasco que se defende muito mal, como é de praxe nos times do Diniz, né?